este nosso encontro tem o objetivo, então, de falar de mais um benefício que também está aí ligado à relação de emprego. É interessante notar que da relação de emprego, o trabalhador passa a ter benefícios previdenciários também. Em encontro anterior, falamos do benefício do Vale Transporte, seus fundamentos, conceitos, aplicações e cálculos, com base na Lei 7.418 de 1985 e alterações. Vamos falar do benefício ligado à relação de trabalho também, que é o salário família. E antes que você pense em outro benefício, não estamos falando do benefício Bolsa Família. São coisas totalmente diferentes. O Bolsa Família é um benefício assistencial, benefício social criado pelo governo federal para ajudar famílias de baixa renda. O salário família é muito mais antigo, é datado aí do final aí, início da década de 70, a sua criação, e os primeiros, então, as primeiras normativas previdenciárias a respeito do salário família. O salário família é um benefício previdenciário. Interessante que é benefício previdenciário e tem no seu rol de segurados alguns segurados específicos. Nós podemos também concluir e também compreender que o empregado ele é um segurado obrigatório da Previdência. Ele contribui para a Previdência com os pagamentos mensais descontados da sua folha de pagamento. Ele é contribuinte obrigatório da Previdência. Vamos falar um pouquinho deste benefício ligado à relação de trabalho, ligado à relação de emprego, que é um benefício previdenciário e que o RH deve ter muito cuidado na sua condução, inclusive, já que é um benefício que não possui carência. Não possui nenhuma carência. Basta ser empregado, passar pelo processo de seleção, processo de admissão, iniciar, então, sua relação de trabalho e emprego, que, então, o empregado tem direito ao salário família. Bem como o empregado doméstico, aposentados em geral, e até mesmo aqueles que estão recebendo outro benefício da Previdência. Vamos ver essas características? Preparei um guia para que você, junto comigo, acompanhe esse benefício. Pouco, talvez, destacado nessas relações de trabalho e emprego, e talvez um pouco esquecido e muito confundido com Bolsa Família. Salário Família é o nosso tema. Vamos pensar nos seus conceitos e alguns fundamentos. O salário família, então, é o valor pago ao empregado, inclusive doméstico, e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos ou equiparados menores de 14 anos. Olha só. O salário família é um benefício previdenciário pago ao empregado, inclusive ao doméstico, e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos equiparados menores de 14 anos. Podendo, inclusive, ser maior de 14 anos se esse filho equiparado sofrer nos casos de invalidez. É claro que esse valor pago, ele visa auxiliar, por isso que chama salário família, é para dar um apoio, uma sustentação melhor a empregados com baixa renda, a empregados que não têm um salário tão alto assim. Por isso, veremos, inclusive, o quadro via portaria do limite de salário de contribuição para receber o benefício. Mas o alvo justamente é esse.
o melhor desenvolvimento das famílias, sobretudo aquelas que têm um salário um pouco abaixo da renda pré-estabelecida. O empregado, então, deve, se empregado for, solicitar o seu salário família direto no RH. Ele vai direto ao RH. Vai lá e fala, olha, eu quero o salário família. É claro, o RH, por sua vez, vai analisar os documentos. Ele vai ter que ter algumas comprovações. Mas basta para ter direito ao salário família e cumprir os requisitos. Já o trabalhador avulso deve buscar o sindicato ou o órgão gestor da sua mão de obra, quem está cuidando ali da sua relação de trabalho e emprego, para solicitar o salário família. E os trabalhadores que estejam recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade rural, deve procurar o INSS. A mesma situação para os demais aposentados, que têm direito ao salário família, devendo requerer, não é, aí a sua concessão direto ao INSS. Os empregados domésticos, né, devem requerer o salário família direto nos seus empregadores, né? Então, o empregado doméstico também faz o seu requerimento direto aí ao empregador, né? Conforme, já que é empregado também. Então, ele faz o requerimento para o RH, faz o requerimento direto para o seu empregador, no caso do trabalhador avulso aos sindicatos, no caso dos aposentados, quem está recebendo auxílio-doença, de maneira geral, ou aposentadoria por invalidez ou idade rural, deve requerer o benefício junto ao INSS. Ele procura o INSS para solicitar o benefício. Maravilha, até aqui. Já sabemos os conceitos e fundamentos. Salário família, o valor pago por filho para o empregado doméstico, aposentados em geral, ou aqueles que estão recebendo auxílio-doença, ou trabalhador avulso, para um fomento melhor de sua família. Esse, é claro, esse empregado, esse beneficiário do INSS, recebe aí um salário considerado um salário de baixa renda, um salário baixo, por isso que ele tem direito a esse benefício pago pela Previdência, pela quantidade de filhos menores de 14 anos que ele tem. Ok? Vamos ver, e aqui destacar os principais requisitos para se ter o salário família. Pode ser que você esteja com dúvidas. Os principais requisitos são dois. Ter filho de qualquer condição, com menos de 14 anos de idade, ou filho inválido de qualquer idade, e ter remuneração mensal abaixo do limite para o recebimento do salário família. Então, são dois requisitos. Ter filho menor de 14 anos, ou filho inválido de qualquer idade, e ter remuneração abaixo do limite estabelecido, que receberá o salário família. Eu vou até aproveitar aqui e ir direto na tabela de contribuição do Ministério da Previdência. Então, vou aqui compartilhar também esse link com vocês, onde nós vamos ter o valor limite e também o valor do benefício. Sei que você já está animado aí, pensando no benefício. Quero, então, aqui trabalhar e mostrar para vocês essa tabela. Estamos, então, no portal do Ministério da Previdência. E aqui nós podemos observar a cota que chama sua atenção. Então, qual é o limite de salário? Até R$ 1.425,56. Então, se é empregado, recebe até esse valor, trabalhador avulso, aposentados em geral, auxílio doença, até R$ 1.425, e tem filhos menores de 14 anos, ou no caso de inválidos de qualquer idade, receberá o benefício de R$ 48,62. Então, está aqui o valor do benefício por filho, R$ 48,62. Né? Até 2019,
nós tínhamos duas cotas, né? Vocês podem observar até aqui na tabela abaixo. Nós tínhamos uma cota para quem tinha salário até R$ 907,77 e outra até R$ 1.364,43. Quem recebia mais tinha uma cota menor por filho. Então, isso foi unificado. A partir de 2020 só tem uma faixa única. Instruções dadas pela portaria 3659 de... Então, este aqui é o valor de benefício recebido relativo ao salário família. Nós, então, temos os requisitos e sabemos o valor limite para recebimento do salário família, inclusive qual é a cota de recebimento por filho. Vamos falar dos documentos e falar de informações adicionais sobre o salário família, esse benefício que é um benefício previdenciário ligado aí à relação de emprego. Para requerer, então, o salário família, o empregado, ou aposentado, ou trabalhador avulso, ou aquele que está em gozo do auxílio-doença, deverá apresentar os seguintes documentos: documento de identificação com foto e nome do CPF, termo de responsabilidade nos casos de cidadão que vai até o INSS, né? O empregado é dispensado desse formulário padrão de responsabilidade, certidão de nascimento de cada dependente, caderneta de... Muito importante esse documento aqui, que deve ser apresentado. Caderneta de vacinação, ou equivalente, dos dependentes até 6 anos de idade, comprovação de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos de idade. O requerimento de salário família, que é um formulário padrão também do Ministério do Ministério da Previdência, apenas para os processos de aposentadoria ou quando não solicitado no requerimento de benefício por incapacidade, somente nesses casos. Então, falo da caderneta de vacinação, da frequência escolar, porque o benefício do salário família, ele é um benefício que deve ser renovado anualmente. E é o interessado que tem que procurar o RH ou o INSS para essa renovação. Se passar, então, um ano, o INSS para de pagar o benefício. Para o empregado, vem ali na sua folha de pagamento. Para o beneficiário que recebe aposentadoria ou outro benefício, vem junto com o benefício. Então, se não houver a validação, renovação do benefício, o benefício cessa o pagamento. Ok? E aí, para fazer a validação, para fazer a renovação, é preciso observar duas situações distintas. Primeiro, se o filho é menor de 7 anos, tem até 6 anos. Se o filho tem até 6 anos, precisa, para renovar, 2 vezes por ano, a cada 6 meses, tem uma renovação. Então, no primeiro semestre do ano, no mês de maio, tem que entregar uma certidão, uma caderneta de vacinação ou equivalente para dizer que está tudo ok. E em novembro, segundo semestre, em novembro, fazer a mesma coisa para renovar. Então, nós entendemos e podemos dizer que a cada 6 meses tem que fazer a renovação se o dependente for menor de 7 anos. A cada 6 meses. Em maio e em novembro. E anualmente, se ele tiver o dependente entre 7 e 14 anos. No caso do dependente entre 7 e 14 anos, tem que ter a comprovação da frequência escolar e matrícula, evidentemente. Quando, então, o filho se enquadra no quadro de dependente com alguma incapacidade, deve ser comprovado por laudo médico ou documento que tenha a comprovação do código da doença e demais dados. Então, esses são os documentos e destaque também para a renovação do benefício. É interessante que, se passou o período, o cidadão, o empregado, não fez a renovação,
Então, vamos imaginar, ele tem um dependente até 6 anos, não fez a renovação em maio. Quando ele fizer em novembro, ele receberá os valores acumulados. E assim também para outras situações também relativos à falta de renovação. Quando for suprida a situação regularizada, o valor será pago, conforme nós indicamos aqui nas observações finais relativos ao salário família. Também é importante notar que os dois pais têm direito ao benefício. Se os dois trabalharem, esse benefício pode ser cumulativo. Os dois trabalharem, têm os seus dependentes, basta que eles satisfaçam os requisitos. São 2 requisitos para a concessão. Filhos menores de 14 anos ou maiores com invalidez, teto máximo do salário de contribuição, pouco mais de R$ 1.400. Atingiu? Os dois vão ter direito ao benefício do salário família. Inclusive, quem constar aí na sua dependência econômica. Terceira característica final aqui do salário família é a consideração de remuneração mensal, não é? Então, aquele limite de pouco mais de R$ 1.400, soma-se, né, o respectivo salário de contribuição, caso o cidadão exerça mais de uma atividade. Então, se ele tem mais de uma atividade, não é atividade de um trabalho só, mas é dos 2 trabalhos. Então, ele vai no RH e de uma empresa onde ele está recebendo um salário de comissão menor para dar entrada no salário família. Mas tem informação que ele recebe outro salário, somando os 2. Se ultrapassar o teto, ele não vai ter direito ao salário família, né? E também aquele cidadão que está recebendo outro benefício da Previdência, como auxílio doença, por exemplo, ou aposentadoria, o salário família é pago com um acréscimo no benefício. O benefício ele vai ter essa soma desse valor da cota mensalmente. Por fim, podemos aqui concluir quais são as causas de extinção do salário família. Nós vimos as causas de suspensão, a falta da renovação semestral, dependentes e filhos menores de 7 anos, ou de 7 a 14 com a falta da frequência escolar, menores com a aplicação, inclusive, da atualização das carteiras de vacinação, são causas de suspensão. Como é extinto o benefício? Ele nunca mais será pago. Razões muito tranquilas. Se empregado for, ele deixar de ser empregado e não for aposentado. Então, se ele não tiver mais relação de emprego, ele não vai fazer mais jus ao benefício. Né? Então, para o empregado, deixou de ser empregado, extinguiu o benefício. Ok? Quando o filho faz mais de 14 anos. Fez aniversário lá, 15 anos, né? Também extingue o benefício. Se a causa da invalidez, né, for revertida, também extingue o benefício. E outra situação, se a remuneração ultrapassar o teto, né, e não tiver, né, ele for aposentado, então já tem um teto maior, que não será revertido, consequentemente, o benefício do salário família será extinto. Então tá aí o benefício do salário família, responsabilidade do RH aí de observar para o empregado, inclusive dando entrada, inclusive orientando o mesmo para as renovações. Eu vejo que falta a informação e muitas vezes ocorre a suspensão do benefício. Qual é a primeira coisa que o empregado vai fazer? Que estava recebendo. Aí parou de pagar. E vai reclamar para o RH quando percebe, né? Quando percebe, demora para perceber. Então é muito importante ficar atento às observações e conduzir o processo de uma maneira eficiente e eficaz para, então, fazer jus aí àquele que tem direito ao benefício previdenciário do salário família.